Hum. Pois então, né? Muito bem. É que, na verdade, me parece que no meu Guia da Cultura Proibida, eu fiz aquele texto que tem uma certa celebridade em alguns meios, que é: não deixe seu computador notar que você está com pressa. Não. Eu proponho a teoria de que os computadores, com o tempo, desenvolvem uma similaridade com o operador, com o usuário, e que por isso explica porque alguns computadores dão problema só com um, não dão com o outro, ou por que o computador, quando chega o cara que vai consertar o computador, fica bom, e aí o cara vira as costas, o computador estraga do nada, e se tu quer uma coisa com pressa aí, é que ele não funciona mesmo, né? Mas assim, eu tenho que fazer duas notas importantes. Primeira é referente à cor verde, que eu já falava no livro em 97, que é um verde parecido com esse, um verde fantasmagórico, um verde fosfóreo, espectral, transiente. É um verde 802 do Pantone. Para quem conhece um pouco de artes gráficas. Então, o que acontece? Essa luz verde é representativa das energias luciferianas diretas, porque ele é o ápice dessa pirâmide. As outras criaturas têm relações com ele que vão ficar claras no livro, mas essa cor verde aparece em vários pontos, e ela já é mencionada em 97 porque ela me marcou muito, me chamou muito a atenção, assim. É a mesma cor que usa a Malévola, que usa o Type O Negative, que usa o... Quem? O Rasputin do Walt Disney, aquele tom de verde ali. Esse é o tom específico. E outra nota importante, muito importante, do meu querido amigo Felipe Vaz Lusa, que fez ilustrações fantásticas, que ele é um artista de grande talento, e se dedicou, me honrou com a sua atenção, criando a exposição do Inferno, que é impressionante, que merece a atenção mesmo. Eu fico... lisonjeado é uma palavra meio antiga, meio careta, né? Mas, na verdade, eu me sinto honrado com essa atenção de um grande artista como ele, que é um ilustrador reconhecido e que, especialmente na representação das cenas e paisagens e seres sombrios, ele tem um domínio do conhecimento da simbologia das trevas, digamos assim. Né? Ele tem uma luz luciferina. Ele tem esse dom de projetar, com grande técnica e habilidade, né? Mas de projetar em termos visuais, mentais dele, de representar essas entidades. Né? Então, eu imagino o que ele vai achar agora, em que o livro está mais visual do que nunca, porque eu descrevo minuciosamente as paisagens, os lugares interiores, as entidades, a aparência das entidades e tudo. E as poucas pessoas que leram até agora disseram que parece um filme ou uma história em quadrinhos, porque é muito visual, né? Pô, Valdir, tu é o cara, pô. Muito obrigado, mano. Fico honrado. Realmente eu gosto de pensar que eu sou um sobrevivente, né? É isso que eu faço. O livro não é outra coisa senão um longo tratado sobre o medo, as trevas, o medo, o ser humano e a sua natureza intrínseca. Eu gosto de pensar
que o leitor vai ter todas as perguntas respondidas. Como assim? Por exemplo, eu acho justo que as pessoas questionem o tempo todo. Então que elas perguntem, mas como tal coisa é possível? E aí eu explico o mecanismo. O mecanismo do funcionamento dessa dimensão. É uma dimensão astral, é um reino espiritual, é um plano sutil. São vários nomes, alguns chamam de umbral. Todos os povos conhecem essa dimensão sombria, onde habitam os instintos, que eu tenho uma certa relutância de chamar de arquétipos. Eu acho que os demônios não são arquétipos. Não. É bem mais do que isso. Eles são seres independentes, ativos, inteligentes, com vontades e objetivos próprios, e muito mais inteligentes do que nós. Vocês eu não sei, mas muito mais inteligentes do que eu, garanto que eles são, e foram e demonstram isso no livro o tempo todo. Vocês podem muito bem imaginar que os demônios não me receberam de braços abertos no seu reino, né? Então, por aí vocês podem sentir o clima. Bom, uma galera aqui, eu fico feliz e estou aí para responder qualquer, digamos, controvérsia que possa surgir, entendeu? Por exemplo, poucos sabem que ir ao inferno é uma ocorrência não tão rara. Na literatura e nos registros da hagiografia. A hagiografia é o estudo da vida dos santos, né? É um dos meus passatempos. Sempre gostei de ler a vida dos santos e as suas aventuras, né? Principalmente as Confissões de Santo Agostinho, que eu recomendo fortemente. Mas não, é que assim, eu quero explicar a relatividade da coisa, entendeu? Veja bem, nesse livro eu não pontifico, eu não digo é assim, é assado, eu digo o que eu vi e o que me aconteceu, e cada um que deduza e construa a sua própria concepção da realidade. Nesse livro, além do mais, apesar de não ter ilustrações como o antigo, de 97, ele tem uma coisa muito interessante que é um capítulo final. A conclusão. O capítulo final tem os demônios todos, né? Na mesma ordem que eles foram surgindo, que é a mesma ordem do livro, de 97 e tal. Mas tem um capítulo extra, que é o capítulo chamado 2019. E que é o capítulo onde eu respondo e explico todas e digamos, alinhavo todas as conclusões que eu cheguei depois de atravessar esses reinos sombrios, que não existem só na minha alma, na minha mente. Não são delírios, não são fantasias, são experiências recorrentes a muitos seres humanos. Talvez nem todos saibam. Bom, todo mundo conhece as crianças de Fátima, né? Naturalmente, todo mundo conhece. Mas nem todo mundo sabe que a Virgem de Fátima mostrou o inferno para as crianças. Você sabia? Né? Dom João Bosco também viu o inferno. Swedenborg também foi ao inferno. E o dele é parecido comigo. Qual escala do inferno você estava? Olha, eu desci primeiro no mais fundo e depois fui subindo de volta. Foram 11 degraus, na verdade, e como costuma acontecer com quem vai ao inferno, quando a pessoa sai, é que tem a armadilha, que nem Orfeu, né?
No limiar entre os mundos é que a fraqueza humana se revela e a astúcia dos demônios prepondera. Sinceramente, vamos colocar em termos assim. Lembra quando antes dessa rude interferência da internet derrubar a nossa amigável palestrinha, eu estava dizendo eu queria chegar no ponto de que no inferno não se pode revelar tudo. Toda pergunta tem que ter uma resposta incompleta. O reino dos demônios não é conjetural. E claro, existem, por exemplo, é aí que está, eu disse que o livro não mexe com ninguém, eu respeito todas as abordagens, todos os pontos de vista, inclusive dos ateus e dos luciferianos da linha do LaVey, por exemplo, existem satanistas que não acreditam, que não são teístas, eles não acreditam que existam essas entidades. Eles usam o satanismo, o luciferianismo, como uma manifestação de liberdade, de afirmação de si mesmo, tal. Tudo bem. Mas existe essa versão teísta. E até dentro dessa visão teísta, que não é a minha, é a da demonolatria, que é o culto aos demônios. Eu não cultuo os demônios. Mas é uma situação específica minha, né? O que é o remédio de um, o veneno do outro. E sem respostas prontas, sem perguntas proibidas. Cada um abre o seu caminho na selva a facão. Essa é a lei. Cada um se vira, né? Cada um com seus problemas. A música até ficou dramática. Qual foi o ponto que mais lhe marcou? Ou o fato que mais te impactou nessa viagem dentro do mundo dos demônios? Putz, Germano. É difícil essa, hein? Na real, é do começo ao fim, o tormento é constante. É pau pereira, não tem sossego, não tem refresco, não tem nada mediano. Mas, de fato, algumas entidades, Mefistófeles, principalmente, e o Azazel, são loquazes, comunicativos, são muito próximos dos humanos. Eles propiciam uma palestra e ensinamentos e respostas bem interessantes. Então, esses são, diríamos, os pontos mais light da trajetória, o que dá para conversar. Mas tem demônios que não tem conversa. Inclusive, foi difícil colocar no livro o jeito que eles se comunicam, porque eles não cabem em frases, em palavras. Beelzebub não fala. Beelzebub falou 3 frases para mim só. Gentileza que não se repetiu. Pum. Falou 3 frases curtas. E só. Depois, quem falou comigo foram os seus filhos, subordinados, prepostos, extensões. Tudo. Olha só. O que eu proponho? A realidade é uma percepção, uma operação da consciência. Somos seres sencientes. Temos consciência de nós mesmos, sabemos que estamos aqui, que estamos ali, que vamos morrer, que somos assim, que somos assado. Então, essa natureza autônoma nos coloca num patamar diferenciado diante da eternidade. Presos aqui na Terra, no espaço e no tempo, os humanos não têm condições de averiguar os humanos comuns, eu digo, né? De investigar os mistérios das esferas
além dessa esfera sublunar. Nós estamos todos dentro da Lua. E esse é um reino de ilusão. A Terra é que nem um tabuleiro, onde estão jogando essas forças. As forças do caos e as forças da vida. As forças da morte e as forças do amor. E esse entrelaçamento é a coisa mais linda que existe. O que eu acho interessante é que os demônios me esmoeram minuciosamente. Isso é que eu acho que vocês vão se divertir. Ó, o Germano aqui, ó. Você pensa que em algum momento haverá mais civilizada comunicação ou até uma parceria mútua para a evolução de ambos? Sim, já está acontecendo. Muito inteligente sua pergunta, Germano Santos. Você considera, por exemplo, Lúcifer, isso é o Marcos Cavalieri, considera Lúcifer como um caído condenado ou como ser em uma função que era necessário alguém assumir? Pois é, isso também é uma questão que tem gerado muita controvérsia, mas que para mim ficou bem explícita. Dentro dessa trajetória, me explicaram coisas, são parte das informações que eu tenho e que eu coloquei no livro, que não vi em nenhum outro lugar, que explicam a origem do Lúcifer, que é relativamente... Tem alguns grupos que concordam comigo, poucos. Isso segundo ele mesmo. E a origem do Mefistófeles, que ninguém sabe. Ou pelo menos, ninguém sabe até agora. O próprio Mefistófeles me contou a versão dele. Aí as pessoas podem dizer, porra, mas, cara, tu dizer que falou com Mefistófeles é como dizer que falou com o Coelhinho da Páscoa ou com qualquer entidade imaginária. Pois é, mas acontece que essas entidades imaginárias não têm o substrato emocional e mental que Mefistófeles recebe e recebeu desde tempos antigos. E outra coisa também interessante é sobre os nomes das entidades. Algumas entidades têm vários nomes e se apresentam com nomes trocados. E o objetivo delas é justamente fazer supor um tipo de relação contigo, quando na verdade elas têm um outro tipo de relação. Deixa eu ver o Juliano aqui. Isso aí. Ó, o Juliano está falando aqui que ele nota a diferença entre a vida cotidiana que se põe às 6 da tarde e a outra vida. Né? Tá, mas ó, por exemplo, aqui, ó. Tem o demônio do álcool também, no livro. Diego Medeiros, João Ferreira, aí, gurizada. É nóis. Acho muito bom esse comentário do Juliano Onailuge. Legal esses nomes espelhados. Vanice Maria Celoy, aí, bem-vindas. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: não se trata da concepção tosca, vamos ser sinceros. Me parece filosoficamente insuficiente as explicações até então que nos foram oferecidas sobre a natureza desses seres, essas entidades. Eu proponho, estou propondo, dando a cara a tapa, um outro conceito de realidade que explica a natureza dessas criaturas. E digo, leia em ordem o livro com calma, com atenção, sem preconceitos, e veja o que acontece. Mas é o que eu posso dizer. O livro fala por si. Cada livro fala por si, embora, como se sabe, o papel aceita tudo. Mas aqui no caso, é a vida sem disfarce, sem máscaras. É a vida cruel, bem como ela é mesmo. O livro dos demônios. E não é uma metáfora. É um caso real de interação entre uma pessoa
que por uma determinada razão, que está explicada no livro, eu não fiz ritual para ir ao inferno, não desenhei círculo no chão, não invoquei entidade nenhuma. Eu fui enviado e às vezes eu pensava que tinha sido condenado a vagar pelo inferno. Que é preciso também entender que nessas dimensões o tempo tem outra configuração. Na verdade, eu ficava algumas horas, mas quando eu estava lá, parecia que eu estava lá há semanas. Ou anos. Anos. Mas eu ficava da meia-noite às 3 da manhã. Meia-noite às 3 da manhã. E sempre, todos os dias, menos do sábado para domingo. Que era para dar uma folga para os demônios e para mim. Então, essa sequência de visões, pela própria bizarrice, recusa qualquer análise e se valida por si mesma na narrativa, do começo ao fim. Aí sim, a pessoa vai poder entender o que aconteceu, que eu fui enviado nessa missão de escrever esse livro. Missão que eu só consigo terminar agora, 22 anos depois. Uma missão espinhosa, insalubre. Vocês vão ver no livro aí vários momentos em que eu questionei a minha própria inteligência e a minha própria prudência de aceitar essa missão de... Você quer ir ao inferno e escrever um livro, Antônio? Quero, Altezas, Altíssimo, Santíssimo. E deu no que deu, né? Mas o fato é, os estudiosos da demonologia com certeza encontrarão muito proveito e muitas informações exclusivas que eles poderão somar com suas próprias e vão descobrir coisas. Explico, por exemplo, como eu disse, a origem do Mefistófeles contada por ele mesmo. Como nasceu, da onde? Ninguém sabe. Deixa eu ver. Agora o pessoal está falando umas coisas aqui. Chegou a testemunhar algo do abismo de Da'at por lá, evidente? Os demônios se alimentam ou manipulam nossa energia, as duas coisas, muito bem. Eles se originam, ó, o Luke Hoff e a Mariana fizeram uma pergunta complementar. Qual é a natureza desses seres? A maldade no ser humano se origina deles ou eles se originam da maldade humana? Aí é que está. Eles se originam da maldade humana e se alimentam. Mas, assim, o livre-arbítrio é nosso. A mão que puxa o gatilho é humana, mas a voz que sussurra no ouvido eles dão a sugestão. Como eles viram sua presença lá? Eles entenderam o propósito para tu estar lá? Não, eles ficaram furiosos, me trataram mal, me espancaram, me torturaram, fizeram horrores comigo. E me alucinaram, me perturbaram e me deixaram com sequelas graves. E se eles entenderam o propósito de eu estar lá, acho que só os grandes mesmo, Só o Lúcifer, o Satã, o Mefistófeles, a Lilith, os mais inteligentes. Viu algo em relação a demônios e seres de outra esfera que não a terrena? Sim, também. Demônios extraterrestres e entidades. Assim, Lilith existe em outros planetas também. Qual o motivo de escolher essa cor para a nova edição? Então... aqui o Diego. Não, então, Diego, é que esse verde sinistro é um verde espectral, fantasmagórico, que aparecia nos olhos das entidades principais, e em alguns momentos em que a presença de Lúcifer era mais intensa. Essa é a cor distintiva do príncipe dos caídos, o primeiro entre os caídos. Não, aqui, o Rafael, que é um cara elevado espiritualmente, faz uma pergunta de natureza humanitária. A miséria e a tragédia humana apenas satisfazem essas entidades ou podem trazer algum tipo de compaixão e empatia, no sentido de até mesmo deles intercederem positivamente?
Eles gostam dos nossos sofrimentos, eles não intercedem positivamente, podem eles podem entrar em relacionamento com os humanos de forma que a gente consideraria positiva, no sentido de não destruírem o humano, mas eles não conhecem a compaixão e a empatia, não, pelo contrário. Se esses reinos, o barulho é constante, é como se fosse a Síria, é uma guerra constante, a não ser em alguns lugares de solidão desolada, que também existem. Mas então, essas entidades são todas turbulentas, estão todas inimigas entre si. As alianças são parciais, temporárias e com objetivos bem definidos. Por exemplo, o Belphegor, que é o da tecnologia, trabalha junto com os do sexo, os filhotes da Lilith, para criar novas doenças sexualmente transmissíveis. E os Belphegor trabalham com os agentes de Beelzebub para criar novos venenos e toxinas e coisas para lançar na água, na terra e no ar. Não? Então, existe cooperação entre os demônios. Mas, felizmente, para nós, é pouca e precária. E eles não têm pena dos humanos, o grande Marcelo, muito axé, irmão, esse sabe do riscado, entende das realidades espirituais. Porra, grande Marcelo, foi um prazer participar do programa dele. Cara, então, o que está acontecendo? Está acontecendo, nesse que eu digo que está acontecendo, nesse conceito que o livro propõe, da responsabilidade que cada um tem diante da própria vida e diante do universo, em relação uns aos outros, que no sentido de que os demônios não têm culpa de nada. E eles existem de fontes variadas. Alguns demônios eram anjos, alguns demônios eram deuses antigos, outros demônios eram outra coisa. Então tem, pelo menos, uma certa variedade de origem dessas entidades. No entanto, todas dividem planos contíguos, dimensões, existem os reinos, entendeu? Existe o reino de Astaroth, de Beelzebub, de Belphegor, de Mefistófeles, e cada um tem as suas coisas, entendeu? Astaroth, que é o da ganância, a capital dele é Moneta, a cidade das lágrimas de ouro. No reino de Mefistófeles, em algum lugar, tem um lugar terrível, mas é uma área mais afastada, tem um dos lugares que é a cidade dos palhaços. Um lugar horrível, difícil de sair de lá. E de extrema violência. E insanidade. O fato é, os amigos mais afortunados, que não têm visões, não tiveram visões como essas que eu tive, talvez enfrentem alguma dificuldade em se acostumar com esse conceito de que outra realidade se sobrepõe à nossa. Mas, eu costumo dizer, se você sabe que não está drogado, não está sob efeito de nenhum alucinógeno, e de repente a sua avó falecida atravessa a parede e vem falar com você, e você não acredita em fantasma, o que você vai fazer? Né? É necessário enfrentar o mistério de peito aberto, frente a frente, vem cá, se a entidade apareceu, eu estou vendo, eu não preciso que ninguém me diga o que eu estou vendo, eu estou vendo. E ela falou coisas que eu não sabia, e me fez perguntas que me exigem respostas. O que eu vou dizer? Fazer de conta que eu não estou vendo o fantasma da minha avó? Não dá, né? A mesma coisa foi o que aconteceu comigo. Eu não acreditava em anjo. Apareceu um anjo e me mandou ao inferno, escreveu um livro. Né? O que eu vou dizer para ele? Passa aqui segunda-feira, de tarde? Não. Sim, senhor Altíssimo, vamos nessa. Precisa o quê? Vai lá e escreve o que tu enxergar. Tá, beleza, então. É nóis. Então, a Luciane Pontual. Aqui, que ações humanas resultam em vitórias deles sobre nós? Por exemplo, o tal do pirulito envenenado. Né? Lembra que teve hoje um pirulito envenenado que matou uma guria, não sabem? Aí, as ações humanas resultam em vitórias deles sobre nós são quando a pessoa perde a esperança
e acha que é tudo uma merda bem grande mesmo e que vão botar para fuder, eu vou fuder com todo mundo. E se tudo é um lixo, um lixão, pior você eu mesmo, vou devorar esses caras. Essa entrega a uma disposição destrutiva, essa é a palavra certa. Uma disposição interior destrutiva, anti-humana, gratuita, né? É o que caracteriza. Então, Luciane, é o seguinte, ó, eu ia na hora certa porque foi o que o anjo estabeleceu, que eu ia todo dia, meia-noite, ia sentar no chão da sala e ia voltar lá, no reino infernal, né? Pô, Ernesto, grande Ernesto, abração, querido. Ó, os demônios admiram ou gostam de pessoas que os cultuam, pessoas que se dizem satanistas? Sim, eles gostam. E eles não admiram. Não. Os demônios não admiram ninguém. Eles admiram só a si mesmos, não admiram nem os outros demônios. Eles só temem uns aos outros. Existe uma hierarquia natural. E é preciso evitar cair na armadilha racionalista de querer computar exatamente quantos demônios existem. É imensurável, imponderável. Não tem como entender isso. Porque eles são infinitos, eles são tantos quanto os sonhos e os desejos e os pesadelos humanos, entendeu? Teve uma hora que eu estava numa das entrevistas lá com Lúcifer, e eu tinha a impressão que eu já tinha visto, que tinha uma galera, tinha uma entourage, tá ligado? Tinha uma entourage, tem a corte. Lúcifer sempre tem a sua corte ao redor. E aí, às vezes, eu tinha a impressão que eu já tinha visto esses caras nos meus pesadelos ou até em algum filme de terror, entendeu? Então, assim, dentro da percepção de cada um, eles vão se mostrar diferentes. O inferno é o mesmo, mas ele é percebido de forma distinta por cada pessoa. Mas as linhas gerais são as mesmas. Essa que é a questão. As entidades falam as mesmas coisas e têm a mesma aparência, o mesmo comportamento e a mesma psicologia. Os demônios têm uma psicologia. Cada um deles tem um temperamento próprio, uma característica própria, como qualquer ser inteligente. Outra coisa importante é ressaltar que eu não faço e nem nunca fiz parte de nenhum grupo, seita, ou sociedade secreta ou qualquer coisa de qualquer tipo. Não revelo o segredo de ninguém, porque não tenho segredo de ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou uma voz que ecoa nas trevas. Sou só um cara. Não sigo ninguém, ninguém me segue, não tenho mestre, não tenho discípulo. Então eu posso falar o que eu quiser. Aprendi na própria carne, se não concordar, não concordou, muito bem, todo mundo tem direito, ninguém tem que concordar com todo mundo, o que é isso? Pelo contrário, eu gosto do contraditório. Sou formado em direito, né? Eu sei que é necessário um ponto de vista equilibrante em cada disputa, em cada, né, demanda. Mas o fato é que eu estou muito feliz e quero que vocês fiquem felizes, porque quem ler o livro vai se sentir melhor, maior, mais forte, sabendo coisas que vão lhe fazer pensar. E aí a luz se propaga, que vivemos tempos sombrios, definitivamente. Azar, grande, né? Grande presença. Pô, um monte de gente legal aqui, cara. Maria Terreira, lá do Uruguai. Como está, hermanita? Muitas gracias. Eles... o Christian Starham. Então, eles reconhecem que são admirados. Poderiam dizer que eles são vaidosos? Sim, claro. Alguém de lá te reconheceu ou fez algum convite que se tornou armadilha, algum jogo psicológico? Vários. Tem várias armadilhas, vários jogos que eles jogaram comigo lá e na minha vida, porque eu descrevo também as consequências que aconteceram na minha vida física, no plano material. O livro tem esse contraponto, assim, é preciso... Porque não, como eu disse, eu não fiz nenhum ritual, não chamei demônio, não tracei círculo no chão, não fiz nada, entendeu? Eu fui mandado lá
por uma força exterior, uma força que eu atribuo à luz, o mensageiro da luz, um ângelus, um anjo. Tanto que a promessa que o anjo fez foi válida. Eu fui, voltei, fiquei todo estragado no caminho, normal. Aposto que o Dante também não saiu muito feliz. Ô, Rosângela Mico, bem-vinda. Renata Lauenstein, gente fina. Maurício Marques, Silvio, Rosane Arosteg, um monte de gente inteligente, legal. Então, jogos psicológicos fizeram horrores de coisas comigo. Tortura psicológica, lavagem cerebral, hipnose, ameaças, promessas, seduções, mentiras, confusões, coisas horríveis aconteceram comigo. E é um prazer e um privilégio botar tudo isso no papel, porque eu sinto que sobrevivi a eles mais uma vez. Ó, Rosângela Mico, guarda o exemplar para mim que logo vou para aí, beleza. Ó, os demônios podem incorporar como se fazem nos centros. Cara, esses demônios eles não incorporam, eles possuem as pessoas. Esses demônios são só os grandes, assim, é só o primeiro escalão. São 11. Eles não incorporam, eles possuem, que nem no filme Exorcista. Assim. E pior, nas pesquisas que eu fiz, em fontes de natureza eclesiástica, havia comentários tímidos, era uma coisa, uma comunicação entre eles lá, e havia comentários tímidos, mas pontuando de que os demônios podem levitar. A pessoa possuída pode levitar. E que o exorcista eu deveria estar atento a essa possibilidade das coisas se mexer sozinha, da criatura levitar, deles saberem os teus segredos, deles falarem tudo. Então, eles não possuem, eles não incorporam, eles possuem as pessoas. O Beelzebub é que é o maior grande possuidor. A galera dele que é da pesada. Ao Alessandro Iglesias, poderia explicar como as falanges deles usualmente atuam no dia a dia, desde sugestionamentos até manifestações físicas? Olha só, pai, já responde, Alessandro. O Christian disse assim, muito bom esse papo, fiquei mais pilhado para ler o livro. Ainda tem o primeiro com dedicatória para o Satã, que era ele, né, Christian Satã. Mas ficamos de papo e tu esqueceu de assinar, barbaridade. Mas vamos ter que assinar esse aí, então, meu. Pelo menos agora esses todos estão saindo autografados já de fábrica. E só para responder o Alessandro, de fato, aqui, ó, as falanges demoníacas atuam no dia a dia. Atuam de várias formas, de várias e várias formas, constantemente. E as falanges da luz também. É por isso que o mundo não se desmancha. Não. Outra coisa que eu também gostaria de lembrar é que, como é uma abordagem pessoal, uma experiência vivenciada, ela gera filosofia e não religião. Eu, por exemplo, eu refiro algumas coisas de várias religiões. Então, de certa forma, tem bastante religiões comparadas ou demonologia comparada. Isso tem. Mas desde um ponto de vista informativo, entendeu? Porque o que me preocupa é o lado filosófico. Perguntar a mim mesmo, como que eu vim parar no inferno? O que é esse lugar? Quem são essas entidades? O que eles querem? E, principalmente, como eu saio daqui? É o equilíbrio. Isso aí, Silvio Pires de Vincenzo. Herbert Shred, Sayão Lobato, Graciela Lima, bem-vindos. Então, essas entidades são inteligentes e autônomas. E onipresentes. Elas estão aí. E se manifestam no noticiário. Tu vê, né? As barbaridades que os seres humanos cometem de graça. Veja bem, dentro do direito, na minha área de estudo das ciências jurídicas, minha paixão é a criminologia. Eu me debrucei fortemente
sobre a psicopatologia forense. Eu vou fazer agora, dia de finados, vou fazer uma jornada de especialização em a mentalidade criminosa, neurolinguística, o gatilho da mente criminosa. Negócio acadêmico, bem legal. Mas então, ao me debruçar sobre a gênese do mal nos humanos, é inevitável tropeçar e cair no abismo do mal gratuito. Porque o criminoso, geralmente, o cara, latrocínio, assaltou e matou a vítima porque ele não queria ser reconhecido. Ele tinha um motivo torpe, vil, cruel, banal, mas humano. Mas e aqueles que fazem o mal de graça, que envenenam desconhecidos? Lembra do caso do Tilenol, lá nos Estados Unidos, que é um tarado lá, botou um monte de veneno nos Tilenol nas prateleiras, e as pessoas começaram a morrer? O mal não precisa de motivo. É um princípio de oposição, como disse o Silvio de Vincenzo, é o equilíbrio. De certa forma, se a gente for pensar qual seria a visão religiosa mais próxima da filosofia que esse sofrimento todo me ensinou, seria o taoísmo. O taoísmo. O equilíbrio entre a vida e a morte, a destruição e a criação, a ordem e o caos, a luz e as trevas. O amor e o ódio. É difícil servir ao amor, mas ao mesmo tempo é mais difícil ainda servir ao ódio. As pessoas querem, em geral, ter saúde, harmonia, viver em paz, conseguir dormir, comer, trabalhar, amar, rir, ficar numa boa, deitar na grama, olhando o céu, com a consciência tranquila. Mas, como se sabe, esses privilégios são conquistados duramente. É preciso conquistar a própria liberdade, a fim de desfrutar dessa autonomia diante do universo. Meu ponto de vista, nós somos mais importantes dentro da ordem universal, porque enquanto todos fragmentos, centelhas da mesma consciência universal, somos temporários, criaturinhas que vivem no máximo uns 100 anos, e olha lá, se arrastando. Isso nos dá uma dignidade trágica. A gente morre. Isso nos dá o direito de ficar de pé diante dos deuses e dos demônios e questionar e botar o dedo na cara deles. Eles existem para nós, não nós para eles. Nós, os humanos, que agora estamos aqui, que daqui a 100 anos ninguém mais dos que estão aqui vai estar, mas outros vão repetir e ecoar a mesma angústia, a mesma voz, o mesmo pensamento, a mesma pergunta, que é a questão: de onde vem o mal? Potenton kakon. De onde vem o mal? Os gregos perguntavam. Dizem que tu não pode fazer nada que os gregos já não fizeram, mas eu não concordo. Mais de 25 mil visualizações desse vídeo que filmei em 99 na reprise, do Nando Barroso, que foi muito gente fina, que me mandou o CD com a entrevista do Jô Soares. A Mariana Donner, o livro foi encomendado por um anjo. Qual a sua conclusão quanto ao objetivo do mundo angelical com essa missão que te deram? Você acha que conseguiu atingir o seu objetivo? Sim. Sim. Fico muito feliz, muito orgulhoso de poder dizer que sim. Acho que anjos e demônios ficaram felizes com o livro. O Alessandro Iglesias perguntou: esbarrou com figuras famosas por lá? Em quais locais? Sim, mas não posso revelar. Isso aí é uma questão de ética. Eu não revelo o nome de ninguém que eu encontrei no inferno. Né?
Ó, muita gente trabalha... Aloha, grande Estácio. Muita gente trabalha com demônios. Você acredita que, no fim das contas, a negatividade desses seres irão influenciar essas pessoas? Sim, pô, Luke, é certo. É preciso muito equilíbrio, muito critério, porque, já diziam os antigos, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. E sempre fica, né, um resíduo do contato com essas entidades. Ao ler o livro, você vai ver os efeitos que foram ocorrendo comigo na minha vida comum, à medida que eu ia avançando, tentando sair desse universo. Que eu, ao contrário do Dante, o Dante começa em cima e vai descendo. Eu comecei lá no fundo e vim subindo. Então, é uma outra trajetória, né? E o fato é que, para lidar com essa luz negra, para trabalhar com o sol negro, para cruzar os caminhos dos túneis de Set, as esferas de Da'at, para se defrontar com Coronzon, né? E outras, vamos dizer, outras denominações desse mesmo processo, é preciso muita determinação, muito equilíbrio interior e um autoconhecimento implacável. A pessoa tem que estar disposta a se despir das próprias máscaras e não ter medo de morrer, não ter medo de ser outra coisa, não ter medo de ver as coisas de um outro jeito. Eu deixei os pedaços nessa trajetória, não tenha dúvida. Saí de lá outra criatura, saí de lá feito um Frankenstein, todo reconstruído. E acho que um novo software, novo sistema operacional, estou muito melhor. Agora estou em harmonia comigo mesmo, com os outros e com a natureza. E com anjos e demônios também, que é o principal. E o benefício da paz, como eu disse, de ser livre, de ser tudo que tu pode ser, é que é o poder mágico. Ser livre, ser dono da sua agenda, não ter bronca com ninguém e cultivar o autoconhecimento. Olhar para dentro e não para fora. Vocês não vão ver eu criticando o caminho de ninguém, eu não me meto em tretas, eu não quero saber, sabe? Eu não falo mal de ninguém. Eu acho que, por mais que pareça estranho, o caminho pode dar certo para várias outras pessoas que não tu, eu, sabe? Eu sou meio... Nós, anarquistas, somos assim, né? Eu acho que a liberdade é um apanágio universal, é um conceito, um direito intrínseco ao ser humano, e eu acho que faz parte do conceito de sagrado a liberdade. Por exemplo, o que a gente vê no inferno? O contrário da liberdade. Vê a ilusão da escravidão. Eles pensam que estão presos lá, mas eles não estão. Eles estão lá porque eles fazem parte daquele mundo, e fazem parte daquilo porque eles cooperaram naquela obra. O cara que joga mercúrio num rio para pegar o ouro e mata um pedação de uma floresta tropical, ele pode não ser punido nesse mundo, mas no outro mundo, ele está lá. Eu vi esses caras lá. O que mais tem no inferno são autoridades. Reis, governadores, presidentes, ditadores, políticos, prefeitos. Né? É o que mais tem. Pessoas de autoridade. Porque com os seus movimentos internos, as suas decisões pessoais, fuderam com a vida de milhares, às vezes milhões de pessoas. Isso gera um desequilíbrio energético. Veja, não estamos tratando de castigo e recompensa. É mera consequência. É isso aí. Algo que tu fez ou disse interferiu na atitude de algum demônio? Sim, vários. Foram os embates, os diálogos são a porrada. Eu não dei moleza para eles, eles não deram moleza para mim. E eles são inteligentes, mas eu também não sou o mais lerdo dos argumentadores, né?
E como conseguiu atravessar? Quais práticas utiliza e aconselha? Cara, na época eu não usava prática nenhuma. Eu nem rezava nem nada. Nem conseguia rezar. Orar, né? Trabalhar com a luz e tal. Eu fui lá, tá explicado o processo, no livro é um processo complexo que aconteceu num portal mágico, que aconteceu uma coisa que eu vi o anjo e tal, né? Então não tinha evocação. E quais práticas eu utilizo e aconselho? Cara, eu trabalho com alta magia e quimbanda, essa é a minha onda. Quimbanda de Cambinda de Angola. Mas eu não recomendo para ninguém, eu acho que cada um tem que achar o seu próprio caminho, né? Só respondo por curiosidade, porque as pessoas também, né, precisam saber. O Alessandro Iglesias, o volume de energias negras manifestou-se fisicamente pelos arredores da casa e vizinhança, percebeu casos e eventos? Sim, sim, sim. Eu fiquei invisível, né? Seria possível estarmos em paz com ambas as forças? Sim, é possível. E aqui eu percebi casos e eventos, por exemplo, essa questão. Eu fiquei invisível por um tempão e eu causei vários efeitos e aconteceram várias coisas na minha vida concreta que eram impossíveis e aconteceram. Tipo, para mostrar o que os demônios diziam que iam fazer e faziam na minha vida física, entendeu? Isso aí, não queira presenciar ou passar por isso, amiguinho. Isso aí acaba virando um livro. É uma longa trajetória. Uma trajetória dolorida. E pouco elogiosa também, né? Sejamos sinceros, que não é bonito esse negócio de ficar indo ao inferno e tal. Muita gente acha que não pegou bem para mim. Ô, Ricardo, valeu, Ricardo Tuzoni. Maria da Glória Cop, gente fina. Excelente e delicado tópico. É bem assim, isso aí. É um tema bastante delicado, mesmo porque as religiões querem ter o monopólio do pensamento sobre o assunto. Eu me recuso, eu acho que não se trata disso. Acho que todos que têm direito de elaborar uma pergunta merecem uma resposta. E muitas vezes encontrar uma boa pergunta vale mais do que encontrar uma resposta de merda. Correto? Então, as coisas não valem para todo mundo. Pronto, isso já nos dá uma liberdade de pensamento e uma liberdade de ação que é fantástica. E vocês vão ter essas perguntas todas respondidas detalhadamente no livro. Todas. E muitas outras que as pessoas não fazem. Por exemplo, se os anjos não têm livre-arbítrio, como que eles se rebelaram? Já pensou nisso? Se as criaturas do inferno se matam, lutam, se devoram, como pode, se eles são seres imortais? Como que anjos lutam entre si se ambos são imortais? Estas e outras respostas você encontra apenas aqui. Nem o Santo Agostinho se atreveu a mexer nesses assuntos espinhosos. Claro que o livro traz as versões que os demônios contaram das coisas. Naturalmente. Versões que podem ser muito interessantes para uns e desagradáveis para outros. Os religiosos não vão gostar. Tipo, católicos, protestantes. Agora, eu não trabalho com nenhum sistema de magia que eu não conheça há muito tempo. Eu faço o que eu sei, eu não tenho pirotecnia, eu não faço 200 coisas, entendeu? Eu não sou cabalista, eu não faço goécia, eu não trabalho com magia salomônica, eu não trabalho com os papiros greco-egípcios, não trabalho com Necronômico, eu não faço o que eu não sei.
entendeu? Eu não me meto com isso. Eu faço a minha magiazinha, feijão com arroz, simples, tranquila, de coração, uma forma de expressão artística, simbólica, interior, que projeta a minha emoção e a minha intenção e joga ela no universo e o universo responde ou não. É isso que eu faço. Sabe, eu não sou um acadêmico, eu sou estudioso, sou obcecado, devoro livros, como outros devoram cheeseburger. Mas isso não marca a minha trajetória e vocês não vão notar isso no livro. Vocês vão notar é um tom confessional, um irmão falando de coração. Ó, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Bom, deixa eu ver. Putz, ó, o Luke pegou pesado aqui. Essas entidades que as grandes religiões cultuam são realmente da luz ou são demônios disfarçados? Tararara. Por que os religiosos não vão gostar? Porque apresentam uma visão alternativa, que tem a ver com essa pergunta do Luke aqui. Quantos deuses existem? Qual é a estrutura, né? Ó. O Ricardo também acrescentou aqui, ó. Você sente que esse seja seu dharma nessa existência? Trazer essas informações à tona? Exatamente. Perfeito. Tá, não, parei, vamos por partes aqui, ó. Aqui. Essas entidades da luz são demônios disfarçados? Alguns são, sim. Nem tudo que reluz é ouro também nos mundos espirituais, né? E uma expressão religiosa que seja feita de fora para dentro e em cima do esmagamento de outras religiões não pode estar na luz. Isso aí está até na Bíblia, né, meu? Eu não costumo citar o livro sagrado dos cristãos, não sou cristão, mas estudei e conheço, e sei que eles vão reconhecer que está lá em algum lugar que aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Então, nesse sentido, eu estou na luz, porque eu não odeio ninguém, estou numa boa, satisfeito comigo mesmo. Agora, realmente essa questão do demiurgo, o Criador, o Yahvé, o Adonai, né? Os demônios dão muitas informações a esse respeito e esse tema é debatido amplamente, é só o que eu posso te dizer por hora. Por isso os religiosos não vão gostar, Mariana. Tá, esse é o meu dharma nessa existência, com certeza. Bem-vindos, Derlimar, Mariane. Que efeito a demonização feita por ditos religiosos causa nesses reinos infernais? Acontece o seguinte, ó. Essas entidades se alimentam de emoções, pensamentos, sentimentos, dor e a confusão, a perplexidade, o sentimento de estar perdido, todos esses elementos tão típicos da trajetória humana compõem a lenha na fogueira deles. É isso que eles se alimentam. Então, quando religiosos são malignos e dizem que são da luz, essa energia vai direto para o reino, especificamente para o reino luciferiano, porque Lúcifer é que ele só faz isso agora. Ele só atua como magistrado e se diverte criando imitações, macaqueando o Nazareno, entendeu? Então, Lúcifer é o que é responsável por esses religiosos que propagam a morte, a guerra, a destruição, o ódio, o preconceito, a fúria e a intolerância. Todos esses são luciferianos. Pode esfregar a Bíblia embaixo do braço, pode mastigar a Bíblia e comer na minha frente, que eu, né, ainda sou capaz de esmagá-los com o próprio livro, com as palavras do próprio mestre deles. Não. Boas perguntas, o pessoal é terrível. Viu algum demônio em estado de saída de lá, precisando trabalhar para a luz, para, no caso, haver algum tipo de redenção?
Sim, tem demônios que saem, mas não é demônios propriamente, são pessoas que ficam um tempo lá e eventualmente saem. O processo evolucionário é constante e é só um processo de autoconscientização. Não são os... Olha só, a gente está acostumado a pensar, porra, tu fala em diabo, as pessoas riem na tua cara. Ah, para, tu tá falando daquele trouxa de chifre e rabo com pijaminha vermelho espetando a bunda das pessoas no meio das labaredas? Porra, bicho. Sabe? Vamos botar a bola no chão, entendeu? Acreditar nesse tipo de fantasmagoria é tão irracional quanto acreditar em qualquer um dos autoproclamados servos do Altíssimo que a gente vê por aí hoje em dia. É preciso acreditar no que é razoável. E eu garanto a vocês todos, ou como diria o Zé do Caixão, você e você. Garanto a vocês que essas respostas estão aqui. E eu tenho muito orgulho, muito carinho, muita humildade. Não estou pontificando a verdade, estou dividindo a minha experiência e a minha perplexidade diante da experiência e principalmente o meu sofrimento na experiência. Vocês não vão achar que eu fui ao inferno lá feito o Constantine, numa boa, tirando onda com os demônios. Me lasquei todo, deixei os pedaços pelo caminho. Houve momentos que eu pensei que jamais ia voltar de lá. Ou que não ia nunca mais fazer nexo as coisas na minha cabeça, que eu não ia conseguir mais viver. Então, nesse sentido, né, eu acho que a trajetória humana, confessional, de alguém que experimentou esse reino, tem um valor, no mínimo, de originalidade hoje em dia, e que, né, eu deixo as especialidades para os especialistas, entendeu? Eu falo do que eu sei, enfim. Mas, enfim, ó, se você não me quis quando eu era assim, não me procure agora que eu estou assim. Sacanagem, procure sim, porque agora esse pequenininho tá aqui dentro também. Aí você vai ter o inferno em suas mãos. Pense num slogan merecido, meus amigos. Feliz, muito honrado. Tem mais uns... Peraí, tem mais uns comentários aqui, só um pouquinho. Eles plantam maldade para colher sofrimento, é. Qual seria a relação dos psicopatas com os demônios? É total. Eu sei que... alguns, principalmente, né, da área da psicologia, vão dizer que é absurdo dizer que o psicopata tem a ver com demônios. Pois é, mas eu acho que a gente devia levar mais a sério os psicopatas quando eles falam que foi o demônio que fez eles fazerem isso. Claro que tem uns safados que simulam, o demônio me possuiu, não sei o quê. Tem esses também. Mas os verdadeiros psicopatas mesmo, muitos deles confessaram abertamente que vieram ao mundo para fazer a obra do demônio e que tinham muita alegria, muito orgulho de fazer. E que iam morrer felizes e vão embora. Tem vários assim. Estudei, aliás, é uma das minhas paixões, é o estudo da natureza humana, né? Então os psicopatas não podiam ficar de fora. Ó, o Derlimar aqui, ó. Toda entidade sempre se alimenta apenas com o sentimento que lhes é transmitido. Estar na luz é reflexo dos seus próprios sentimentos, claro. A Mariana aqui me elogiando. Obrigado, Mariana. Nem vou ler porque é muito elogioso. Live fantástica, Luke. Fico feliz, mano. Fico feliz. Que sexta-feira maravilhosa. Muito bom esse papo. Olha só. Gente, que legal que vocês estão curtindo, porque para mim é muito importante isso.
Ah, e outra, né? Tá ligado que agora, 31 de outubro, o dia que eu explodi, peguei fogo, morri. Era só uma criança, um garoto de 14 anos. A minha infância terminou com dia e hora marcada. Terminou em 31 de outubro de 75, às 7h30 da manhã. Foi a hora que eu explodi, peguei fogo, morri. Acho que isso também ajudou os anjos me escolherem, né? Os psicopatas reais são muito influenciados pelos demônios mesmo. Inclusive confessam abertamente, né? O Richard Ramirez, pelo amor de Deus. Richard Ramirez chegou e escreveu no tribunal e botou um pentagrama invertido, tem a foto famosa. O filho de Sam parece que era de uma seita, na verdade, foram vários, ele só levou a culpa ali, mas que seriam vários satanistas lá de São Francisco, né? Enfim, é um assunto insalubre, eu reconheço. Mas vamos combinar que está no zeitgeist, está no espírito do tempo, né? Está no ar. Se você não percebe a influência dessas entidades malignas na nossa sociedade atual, você deveria prestar mais atenção. Agora, eu não sou um propagador do terror, ou do pânico, ou do medo. Eu acho que é importante dimensionar essas forças para poder entender o papel de cada um, para poder navegar entre a luz e as trevas e viver em harmonia com a natureza. Como eu disse, eu sou um humanista. Eu não sou um dogmático, eu não acredito em dogmas. Mas eu já recebi benefícios de seres espirituais, inclusive de Jesus. Ó, a Cláudia Beatriz Severo, por exemplo, aqui sabe, está assistindo, ela sabe disso. Então, assim, eu não desprezo e nem minimizo a influência dos seres de luz, mas tampouco eu ignoro os das trevas, que foram aqueles com os quais eu tive mais contato, né? Deixa eu ver aqui. Sim, eles comentaram sobre as quedas de impérios religiosos e muitas das vozes que os psicopatas ouvem são mesmo vozes dos demônios, né? Inclusive, no trecho que eu coloquei lá do Pazuzu, fala que a voz dele é o Alazif, que é o zumbido de uma multidão de insetos. Ele fala através desse zumbido. E esse zumbido induz os humanos ao desespero e à loucura. E como eu disse no livro, suponho que seja óbvia a razão pela qual isso não me afetou. Nessas alturas eu já estava louco e já estava desesperado, então não ia ser o Pazuzu que ia me tirar do meu centro, entendeu? Isso é que é o interessante. Ao longo de toda essa jornada eu nunca perdi de vista que eu era eu. Só em alguns momentos que eu fiquei perdidão, mauzão mesmo. Porque os caras também, né, são demônios, porra. Eu sou só um reles paisano, um plebeu. Isso aí não. Tanto que eu até acho que não se pode chamar de diálogo o que eu mantive com essas entidades. Não é propriamente um diálogo. Essas criaturas não dialogam, eles se manifestam, se pronunciam, eles encerram o assunto, tem fim de papo. Mas realmente eles de burros não tem nada. E eu tentei reproduzir a fala deles o melhor possível, que são os momentos que vão incomodar muita gente. Os demônios não pouparam ninguém, que é da natureza deles, né? Deixa eu ver o que mais que eu estou falando aqui. Claro, a Cláudia aqui, ó, entre memórias e lembranças, todo respeito, meu bruxo, mesmo você sabendo de meu pensar, claro. E o Ariel aqui, aí, garoto. O Ariel louco para pegar o livro. É isso aí, histórico. Ansioso para ler o livro. Augusto Santos está na China, está ansioso para ler o livro. Ah, mas tem que voltar ao Brasil, não vou mandar para a China. Os anjos são gigantescos ou há dos menores? É, há dos menores também.
Isso, ó, a Mariana. Tomar consciência dessas figuras infernais e seu modus operandi seria a forma de afastar essas influências demoníacas, então, exatamente. Esse é o objetivo, esse é o dharma do livro, né? É por isso que eu acho que eu tento fazer justiça a anjos e demônios. Quero crer que eu consegui. Isso vocês que vão ler o livro que vão dizer, né? Sim, o Ricardo Tosoni faz uma pergunta que já traz a própria resposta. Cada um nasce com um anjo e também com uma entidade maligna, que nos influencia o tempo todo. Sim, o Silvio pergunta, diz que já teve visões, tinha um dom e de repente esse dom diminuiu, sumiu. E se é possível recuperar? Sim, é só se dedicar e querer e trabalhar nisso, que essa percepção, que se tu já teve, é porque tu não pode ter de novo, claro. Deve estar obstruída por outras questões da tua própria vida que interferem na tua energia, na tua percepção das coisas. Então, o que eu vou dizer, né? Eu acho que são esses os pontos principais. Ler em ordem e não brincar com essas criaturas, porque eles não são amiguinhos de ninguém. Eu acho que as pessoas deveriam considerar com mais respeito entidades sobrenaturais, de todos os tipos. Não é bom brincar nem com gnomo, quanto mais com demônio. Até os gnomos são perigosíssimos, imagina os demônios. A loucura, a falta de sorte, a doença, a morte é suficiente para nos convencer de que é preciso extrema diplomacia no trato com essas entidades, porque elas não estão aqui para botar azeitona no pastel de ninguém. E como eu disse, eu também não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Não estou vendendo nada, estou vendendo livro, estou vendendo uma ideia. Quem quiser que leia, quem quiser que compre, quem quiser acredite ou não acredite, mas é real, não é ficção, não é romance, é a minha vida que eu entrego para vocês. Depois de 22 anos, que o povo todo pediu, então finalmente saiu e está no meu colinho um novo bebê. Breve estará com vocês. Fico feliz. É isso, gurizada. Deu? Enchi o saco de vocês já? Ai, o Frederico voltou. Só curtindo um jazzinho de boa. Autômatos, o Estácio diz que eles eram espécie de autômatos inteligentes provenientes dos nossos pensamentos e sentimentos através da era nesse planeta. Sim, como é isso de ao mesmo tempo ser isso e ser inteligente? É porque isso é uma exacerbação tão grande que gera inteligência. Eles são autoconscientes, eles têm planos, eles têm objetivos, eles são inteligentes. Tu fala, eles respondem, eles argumentam. Quantas cópias tem o livro novo? Um monte. Um monte. O que essas entidades ganham ao consumirem com aqueles que as evocam de forma errada? Pois é. O Cristo, reserva o meu, por favor. Tá na mão, velho. Tem bastante, não te preocupe. Essas entidades ganham quando consomem os que lidam com eles de forma errada, variado e abundante. Elas fazem essas pessoas de escravos, de vítimas, de pasto, de comida. Se alimentam delas e dão risada e partem para o próximo irresponsável que for mexer com eles. Eu não acho legal trabalhar com essas forças, entendeu? Eu acho que
É preciso cultivar uma vontade de viver, e uma vontade de amar, e uma vontade de criar coisas novas, desfrutar a vida, de ter fé. Fé na luz, na vida, entendeu? No amor. A minha religião é o amor, é a luz. Mas eu sou um viajante das sombras também, por contingências que vocês verão, estão explicadas no livro. Ah, sim, ó, isso aqui também é bom. Depois dessa fase de visitas para escrever o livro, voltou a ter contato com eles ou eles apareceram para falar sobre o livro contigo? Sim, muitas vezes. E quando eu voltei a escrever o livro, eles voltaram também de novo com força total, um de cada vez. A cada capítulo ia aparecendo eles de novo. E, de certa forma, eu acredito que isso se percebe no livro. Vai se notar também a presença deles, né? Isso também eu acho importante. O livro é um longo encantamento, um trabalho autônomo. Ele tem vida própria, ele se defende, ele mesmo se divulgará, ele mesmo se vende. Eu acho que é isso. Eu tenho só a humildade de ter sido o escriba. Eu apenas cumpri o papel que me designaram o melhor possível. Ah, o Alessandro Iglesias, e quais foram os recados atualizados? Aí é spoiler, irmão, não posso dizer isso. Tem vários. Ah, a música entrou numa viagem louca aqui. Uau. Não, a parada é essa, entendeu? É que o negócio não é fácil. Se fosse fácil, já estava escrito esse livro há muito tempo, né? Mas, enfim, eu fico feliz pelo interesse de vocês, conto com vocês para comentarem com a galera que se interessa por esses temas e dizer, ó, meu, aquele livrinho dos demônios virou um livrão, o bagulho é sinistro, são 404 páginas sem ilustrações e, né? Ah, o Alessandro Iglesias, se eu notei diferença entre eles, substanciais neles, não. Não. Eles são velhos conhecidos e eles se apresentaram do mesmo jeito e pelo menos dessa vez não me judiaram, não me endiabraram, não me perturbaram tanto como da primeira vez, né, que eu estava tendo as tais alucinações, visões. Não são alucinações, são visões. Não. Mas é isso aí, gurizada, já são 15 para meia-noite, então vou encerrar por aqui, valeu, grande presença. Vou deixar vocês refletirem sobre tudo isso e vamos acompanhando os trechos que eu for botando lá e quem puder, compra o livro quanto antes. Tem bastante, mas está vendendo rápido, graças a Deus. Valeu. Reverências profundas. Ah, tem mais aqui. Chegaram a tentar impedir o relançamento do livro? Não. Oh, valeu, Mariana. Obrigado, eu que agradeço a gentileza, a atenção, o carinho de todos vocês. E realmente eles não tentaram impedir o relançamento, pelo contrário, eu acho que Anjos e Demônios estão cooperando numa obra híbrida, que vai dar voz a todos os lados e principalmente vai trazer mais poder e liberdade para todos nós. Eu fico feliz, agradeço profundamente e era isso, gurizada. Suerte e luz, vamos nessa.